Abram a Bíblia, por favor, no livro do profeta Zacarias. Profeta Zacarias, capítulo 2. Profeta Zacarias, capítulo 2. Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento. Abra aí no capítulo 2, por gentileza. E esse texto vai relatar a terceira visão do profeta Zacarias. Zacarias é chamado de o Apocalipse do Velho Testamento, normalmente por causa das suas visões e também pelo seu caráter escatológico. E esta é a terceira visão que ele vai ter e vai registrar. Então acompanhe, por favor, a leitura e mantenha a sua Bíblia aberta depois. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? Ele me respondeu: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse: corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como a sua porção na terra santa, e de novo escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Amém. Eu quero pensar com vocês sobre o tema a Igreja de Deus, uma cidade sem muros. A Igreja de Deus, uma cidade sem muros. Todos vocês bem sabem que Zacarias é um profeta pós-exílico. Ele está profetizando depois do retorno do cativeiro da Babilônia, quando a primeira leva vem sob a liderança de Zorobabel, que é o líder político, e sob a liderança espiritual do sumo sacerdote Josué, para a reconstrução do templo. Mas eles enfrentaram dificuldades, não conseguiram reconstruir o templo, e Deus levanta Ageu e Zacarias para encorajar o povo a lançar mão desta obra, a reconstruir o templo, símbolo da presença de Deus entre o povo. Ageu, o profeta mais velho, Zacarias, o profeta mais novo. Ageu mais propriamente pensando na reconstrução do templo físico, Zacarias mais focado na reconstrução da vida espiritual do povo que retorna desse cativeiro. Aqui ele está nos revelando uma exposição mais ampla do que havia dito no capítulo 1, verso 16. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Essa era a primeira visão que ele estava tendo. Agora, notem vocês que nessa segunda visão, um outro quadro se nos apresenta. E a guisa de introdução, preciso dizer que nós entendemos que a Igreja de Deus é a mesma
tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Desta forma, Jerusalém aqui é um símbolo da igreja, é um símbolo da igreja. A igreja militante é a cidade de Deus, agora, e a igreja triunfante será a nova Jerusalém. A igreja é o Israel de Deus. Então, notem comigo que o que está acontecendo aqui é que sai um moço para medir Jerusalém. A cidade está debaixo de escombros. Aliás, a cidade vai ficar debaixo de escombros até a vinda de Neemias, no ano 444, muito tempo depois. Mas esse moço sai com o cordel para medir a cidade. O que ele está querendo? Ele está pensando em ver Jerusalém reconstruída nos mesmos moldes da Jerusalém que vivera antes do cativeiro, antes de ser destruída pela Babilônia. Ele está pensando em termos bem limitados, e eu chamo a sua atenção então para o primeiro aspecto desta mensagem, que é a perspectiva humana sobre a igreja. Quando sai esse moço para medir, ele está pensando, eu quero Jerusalém, talvez do mesmo tamanho da Jerusalém que foi destruída. Ele está reconstruindo a cidade, ele está pensando no futuro da cidade de Jerusalém, e ele pensa que a cidade vai ter as mesmas dimensões, as mesmas proporções, as mesmas marcas e as mesmas características da cidade que havia sido destruída. E aqui, meus amados irmãos, é muito importante entender já a lição espiritual. Às vezes essa é a visão que você e eu temos da igreja. Nós queremos botar muros, nós queremos botar cercas, nós queremos botar limites, nós queremos botar restrições humanas, achando que a igreja vai ter esse tamanho, aquele tamanho, que vai ter essa limitação, esse muro. E essa é uma visão humana. Ninguém pode medir a extensão da igreja de Deus. Ninguém pode botar muros, cercas, portas, para dizer a igreja vai até aqui e daqui para frente não pode ir mais. Essa é uma visão limitada, essa é uma visão humana. É por isso que sai uma voz para dizer àquele moço: não tente medir, não tente botar cercas, não tente botar limitações. Jerusalém será como uma cidade sem muros, ampla, aberta, que vai ter uma proporção muitíssimo maior. Quando você vai observar as Escrituras, você vai perceber que a igreja vai chegar a todos os povos, a todas as nações, a todas as raças, a todas as línguas, a todas as etnias. E quando você vai para o livro de Apocalipse, a ideia da igreja vai ser de uma multidão inumerável, incontável, e numa linguagem figurada bíblica, como as estrelas dos céus, como as areias da praia do mar. Assim será o tamanho e a dimensão da igreja de Deus. Então, note comigo o versículo 4, a perspectiva divina sobre a igreja. Ele disse: corre e fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros. Oh, amados irmãos, quando nós aqui agora há pouco nos colocamos de joelhos para orar pela obra missionária, a igreja de Deus, ela rompe qualquer limite, barreira que o homem possa impor sobre ela. Barreira cultural, barreira linguística, barreira geográfica, barreira política, barreira ideológica. A igreja de Deus vai quebrando todos esses muros, vai rompendo todas as cercas, vai quebrando e jogando abaixo todos esses obstáculos. Na verdade, as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja. Na verdade, na palavra de Jesus, o diabo não pode impedir que o evangelho avance, que a palavra de Deus alcance a última etnia, os últimos povos, os mais longínquos, os mais distantes, os mais remotos. A igreja de Deus vai ser como uma cidade sem muros. Ela é uma igreja universal, atingindo todos os povos, todas as tribos, todas as raças, todas as nações, todas as línguas. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, quando fala sobre isso, ele diz que em Cristo não pode haver nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Esta é a igreja do Deus vivo. Não pode colocar muros para limitá-la.
Terceira coisa que eu chamo a sua atenção é a ideia aqui da proteção da igreja. Olha o capítulo 2, versículo 5. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Aí você começa a perceber que Deus está dizendo agora que Ele será o muro. Jerusalém já tinha sido atacada pelos babilônios, pelos caldeus, e seus muros tinham sido quebrados. Os muros que nós levantamos são frágeis. As muralhas que nós erguemos são vulneráveis. Os castelos de proteção que nós construímos, as torres de proteção que nós construímos, são completamente frágeis. Então Deus está dizendo agora que não são os muros que eles vão construir que vão dar segurança a Jerusalém. Ele está falando da igreja. As muralhas mais altas que os homens levantam são vulneráveis. Pense comigo na cidade de Nínive, a capital da Síria. Essa cidade possuía 30 metros, essas muralhas de Nínive possuíam 30 metros de altura, com 1.200 torres. Parecia ser uma cidade inexpugnável. Essas muralhas caíram. Pensa comigo na Babilônia, soberba Babilônia, com muros tão largos que 2 carruagens podiam correr em cima delas, elas caíram. Mas Deus está dizendo agora, eu vou ser o muro. Eu vou ser o protetor da igreja. Não é o muro que o homem levanta, não é a cerca que o homem levanta. Sou eu que me coloco como um muro ao redor do meu povo, ao redor de Jerusalém. E louvado seja Deus, meus irmãos, nós temos uma proteção real, verdadeira, legítima. Nós estamos nas mãos do Filho de Deus. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O apóstolo Paulo quem diz que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, está em Cristo Jesus. Você está seguro nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A igreja está segura nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E ainda que irmãos nossos, missionários, que estão em lugares perigosos, das cortinas de ferro, na janela 10/40, alguns torturados, alguns presos, alguns até morrendo, mesmo quando um crente morre, ele é vencedor, porque vence o diabo com a palavra do testemunho e o sangue do Cordeiro, porque não amar a própria vida por causa do testemunho que deram do Evangelho. A igreja está guardada e protegida. Mas mais, nota em quarto lugar comigo, no versículo 5 ainda, que este muro não é um muro qualquer, mas é um muro de fogo. Da mesma maneira que Deus protegeu o povo no deserto com a coluna de fogo, quando a noite chegava, o frio também, os perigos eram maiores, aquele muro de fogo impedia que animais perigosos, bestas, feras, ou os inimigos se aproximassem para atacar o povo de Deus. Deus está agora dizendo para a igreja o seguinte: eu sou ao seu redor um muro de fogo. Em outras palavras, ninguém pode atingir você sem primeiro ter que passar pelo próprio Deus. É Ele quem cerca você. E Ele é um muro de fogo ao seu redor. E está escrito ainda no versículo 5, preste bem atenção. Eis, pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor. Eu mesmo serei no meio dela. Em outras palavras, o texto está dizendo que Deus não só protege você, Ele está com você. É a presença dEle com você que protege você. Essa é a promessa dEle. Eu serei convosco. Essa foi a promessa de Jesus, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A grande bênção e proteção da igreja, irmãos, é saber que Deus está conosco. E se Deus está conosco, você não tem que temer. Se Deus está conosco, você não tem que ficar apavorado. Esta é a palavra de Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás conosco. Aliás, essa é a maior necessidade da igreja. Foi isso que Deus disse para Moisés,
quando Deus se irou contra o povo e disse: olha, Moisés, eu não vou mais com vocês, eu vou levar vocês à terra prometida, um anjo de Deus vai acompanhar vocês, os milagres vão continuar acontecendo, o maná vai continuar caindo, e os cordonizes virão, e a coluna de fogo também, e a coluna de nuvem também, e eu vou levar vocês até a terra prometida. E Moisés disse: Senhor, faz o seguinte, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir. Porque um anjo é muito bom, mas ele não é suficiente. A terra prometida é muito boa, mas sem a tua presença ela não tem valor. A maior necessidade minha, a maior necessidade sua, a maior necessidade da igreja não é de coisas, não é de bênçãos, é da própria presença de Deus. E ele está dizendo: eu estarei no meio de vocês. Mas notem, queridos irmãos, que ainda está escrito no versículo 5, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. A sua glória. Isso significa que quando Deus está presente, Ele está falando da sua presença manifesta, do seu Shekinah. De tal maneira que a glória de Deus é o esplendor máximo de todo o ser de Deus, todo o resplendor dos seus atributos, toda a manifestação plena do seu ser. Deus presente protegendo, Deus presente junto com o seu povo, sendo a maior alegria, sendo a maior herança, sendo a maior riqueza, sendo o maior deleite do seu povo. Esta é a promessa que Deus tem para a sua igreja. Agora notem comigo, ainda que a igreja é lugar de segurança e salvação. Veja o versículo 6 e 7. Deixa eu contextualizar o 6 e 7 primeiro. Vocês sabem que quando o povo foi para o cativeiro da Babilônia, depois com a queda da Babilônia, o levantamento do Império Medo-Persa, sobretudo com Ciro, ele ordena que os judeus retornassem para Jerusalém. Depois de Ciro, vem Cambises, depois vem Dario o Grande, que também permite que o povo volte, depois mais tarde vem Assuero, que é o Xerxes I, depois vem Artaxerxes, que foi aquele grande rei, que abençoou tanto o povo que retornou, através de Neemias, etc e tal. O ponto é o seguinte: muitos ficaram na Babilônia, se aculturaram por lá, gostaram de lá, fizeram sua vida lá, fizeram as suas finanças lá, conseguiram ganhar dinheiro lá, casaram seus filhos lá e ficaram por lá. Agora, esta é a palavra, versículos 6 e 7. Fugi agora da terra do norte, terra da Babilônia, diz o Senhor, porque eu vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor, e salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Sabe o que ele está dizendo? Pensem vocês que muita gente acha que está segura na Babilônia, no mundo, tem dinheiro, tem projeção, tem sucesso, fizeram a vida lá, estão bem lá, olham e tem todo conforto, estão num império poderoso. Jerusalém está oprimida, tem escombros, tem pobreza, tem inimigos ao redor, tem opressão para todo lado. Para eles, o que é segurança? É ficar na Babilônia. Para eles, o que é perigoso? É voltar para Jerusalém. E Deus está, para, calma. Aí você vai enfrentar problema, aí você vai enfrentar juízo, aí o juízo de Deus virá sobre a Babilônia, o juízo de Deus virá sobre o Império Medo-Persa. Se você quer segurança, se você quer salvação, saia daí, venha para Jerusalém. Sabe o que Deus está dizendo? Você quer segurança, você quer salvação, saia do mundo, venha para a igreja, porque é na casa de Deus, é na presença de Deus que tem salvação, que tem segurança para a sua vida. Esta é a mensagem que está sendo passada aqui. Irmãos amados, Deus está presente na sua igreja, portanto não há salvação fora da igreja, salvação em Cristo, mas aquele que é salvo em Cristo, precisa estar na igreja. Não tem desse negócio de desigrejado, não tem desse negócio, não, eu sou salvo do meu jeito, do meu modo, eu sou salvo, mas vou continuar no mundo, eu sou salvo, mas vou continuar na Babilônia. Você quer salvação, você quer segurança, saia do meio dela e venha para a casa de Deus, porque é aqui que tem muro de fogo, é aqui que tem presença, é aqui que tem glória, é aqui que tem salvação. Mas ainda mais, notem vocês comigo, a igreja recebe o cuidado de Deus, versículo 8 e 9, confira aí.
Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí, agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Irmãos amados, como é preciosa essa figura. Você, meu irmão, minha irmã, é a menina do olho de Deus. E olha como a figura é linda, porque talvez não há nenhum órgão do seu corpo que você proteja com mais cuidado do que o seu olho. Cercado de ossos firmes para proteger. Sobrancelhas, cílios, as glândulas lacrimais para untar, ungir, lavar. Você automaticamente fecha os seus olhos quando alguma coisa vem para atingi-lo. E Deus está usando esta figura para dizer o seguinte: você é tão precioso para Deus, você é tão amado de Deus, Deus tem tanto cuidado de você, Deus tem tanto zelo por você, Deus está tão interessado em proteger e guardar você, que Ele diz: você é a menina dos olhos de Deus. Quem tocar em você, toca na menina dos olhos de Deus. Quem perseguir você, persegue ao próprio Deus. Não há possibilidade de você ser fracassado e derrotado, porque você está escondido com Deus em Cristo nas regiões celestes. Você é a menina dos olhos de Deus, é Deus quem protege você. Mas ainda mais, queridos irmãos, veja comigo o versículo 10. A igreja é o povo feliz, exultante. Você pode ler o 10 comigo? Vamos ler juntos? Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Irmãos amados, se existe uma marca da igreja de Deus, é a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, disse Neemias, anos depois. É preciso que o mundo veja em nós, não um rosto comprido, não um semblante triste, abatido, não alguém que tem um semblante de alguém que está fracassado, derrotado, sem perspectiva, sem ânimo, sem alegria, sem esperança, sem paz, sem gozo na alma. A ordem de Deus para esse povo é: exulta, canta, jubila. Deus está no meio de você. Deus é o seu Deus, Deus é o seu protetor, Deus é o seu salvador, Deus é o seu galardoador, Deus é a sua alegria, exulta nele. Viva uma vida plena, maiúscula, superativa, abundante, viva a glória da presença de Deus, experimente isso de forma maiúscula. Ele está no meio de vocês, então exultem nele, cantem de júbilo. Esta é a ordem que Deus deu ao seu povo. Mas notem mais, olha comigo o versículo 11, a igreja como abrigo para os povos. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Esta figura é preciosíssima, naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Olha a obra missionária aqui, pastor Ival. Irmãos amados, está escrito em Apocalipse 5:9, que Jesus Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro, morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. E essas pessoas virão, quando elas ouvirem o Evangelho. A Bíblia diz que o Senhor tem outras ovelhas que não estão no aprisco ainda. E essas ovelhas, quando ouvirem a voz do pastor, que é o Evangelho, o próprio Espírito de Deus vai arrancar o tampão dos ouvidos, a venda dos olhos, tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. E essas nações, e esses povos, e essas pessoas de todas as etnias da terra virão, e farão parte da igreja do Deus vivo. Louvado seja o Senhor.
Irmãos amados, a obra missionária é uma obra vitoriosa, não tem como dar errado, não tem como fracassar. Foi o que Deus disse para Paulo lá em Corinto: eu tenho muito povo nessa cidade, fala e não te cales. Mas eu quero concluir. Veja você comigo, que a igreja vai se transformar na herança de Deus e no monumento vivo do poder de Deus na história. Olha o versículo 12 e 13 comigo. Então o Senhor herdará a Judá como a sua porção na terra santa. Grife aí, terra santa, porque nós estamos muito acostumados a ouvir falar: eu vou na terra santa, eu vou a Israel, a terra santa, e se refere a Israel como terra santa. É a única vez na Bíblia que o território de Israel é chamado de terra santa, é aqui, no capítulo 2, versículo 12 de Zacarias. O Senhor herdará Judá como a sua porção na terra santa, e de novo escolherá Jerusalém. E então ele diz: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. O que ele está dizendo é o seguinte, meus irmãos, aqueles grandes impérios que se levantaram para perseguir Israel, o povo de Deus, todos eles caíram. Caiu a Síria, caiu a Babilônia, caiu o Império Medo-Persa, caiu o Império Greco-Macedônio, caiu o Império Romano, caíram todos os reinos dos homens, mas a igreja de Deus permanece viva, forte, crescendo, gloriosa, poderosa, invencível. Cale-se as nações, todos aqueles que se levantaram contra a igreja de Deus caíram, a igreja de Deus permanece de pé, ela avança, e ao fim, amados irmãos, nós seremos não mais igreja militante, mas igreja triunfante. Não apenas a Jerusalém da terra, mas a nova Jerusalém, a Jerusalém celeste. Então não haverá mais luta, então não haverá mais dor, então não haverá mais pranto, então não haverá mais morte, então nós estaremos para sempre com Ele, reinando com Ele em glória eterna. Que privilégio ser igreja de Deus. Que privilégio fazer parte do rebanho de Deus. Que privilégio ser o corpo de Cristo. Que privilégio ser o Israel de Deus. Que privilégio estarmos hoje aqui, debaixo do sangue do Cordeiro, protegidos, guardados, com a consciência de que Ele está conosco e Ele é a nossa glória, Ele é a nossa herança, Ele é a razão da nossa vida. Fique em pé, por gentileza. Eu quero orar com você e dar graças a Deus por esse tempo. Deus, receba a nossa gratidão, porque encontramos na Tua palavra, esta palavra profética, de que a Tua igreja é uma cidade sem muros, de que nenhuma força humana, nem sobre-humana, poderá colocar limites na Tua igreja. Bendito é o Teu nome, porque ela está avançando, porque o Evangelho está penetrando nas cortinas de ferro, nas cortinas de bambu, rompendo ideologias, rompendo poder político, rompendo perseguição, rompendo toda forma de opressão humana e demoníaca, e a Tua igreja está avançando, e a Tua igreja está conquistando aqueles por quem Cristo morreu, de todas as raças, povos, línguas e nação. Louvado seja o Teu nome. Agora, Deus, dá-nos também o senso da Tua presença conosco. Dá-nos o senso de que Tu és o nosso protetor, o nosso muro de fogo ao nosso redor, e dá-nos, ó Deus, aquele gozo inefável de que Tu és a nossa glória, a nossa alegria, a razão da nossa vida, e que o nosso coração exulte, cantando e jubilando na Tua presença. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus, aleluia, amém.